Shalom, que bom estar com vocês mais um dia para ministrarmos ao coração de vocês, trazendo uma palavra de bênção, uma palavra restauradora, uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua casa, também sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Somos a Igreja Evangélica em Campo Grande, temos uma programação especial a cada dia na televisão, nas redes sociais e também na igreja, para abençoar a sua família. E eu creio que no poder da palavra, a palavra de Deus, ela pode trazer cura, trazer restauração e libertação. Na verdade, todas as coisas foram estabelecidas pela palavra de Deus. Romanos 12, capítulo 2 diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Pense um pouquinho a respeito disso. A renovação da mente. Aquilo que você entende de uma forma pode ser de uma forma totalmente diferente daquilo que você aprendeu, daquilo que você pensa. E quando você se abre para ser renovado na sua forma de pensar, você começa a ser ampliado para conquistas ainda maiores. Eu quero desafiar você a meditar na palavra de Deus. Você sabia que a meditação na palavra é uma fonte para quebrar os sofismas, as fortalezas, as construções de pensamentos que muitas vezes até nos oprimem? O Salmo 1 diz: "Para aquele que medita na palavra de Deus, de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas." Aquele que medita na palavra de Deus tem a sua mente renovada. Talvez você esteja aí com a sua mente tomada de perturbação, de angústia, ansiedade, temores. Se você começar a pensar e a meditar na palavra de Deus, a sua mente vai ser renovada. Seus pensamentos serão conectados com as promessas de Deus. Você vai poder descansar em Deus e você vai poder ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Existe um caminho para trilharmos, para caminharmos, e aparentemente para muita gente este é o caminho mais difícil. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Jesus é o caminho que nos conduz à paz, à alegria plena, a uma vida de prosperidade. Você pode vencer essas neuroses da sua mente através da renovação dos seus pensamentos. E como renovar a mente e os pensamentos? Observando e vendo as notícias que chegam a nós a cada dia? Não, nós renovamos a nossa mente através da palavra de Deus. Eu desafio você a continuar conosco, assistindo a nossa programação. Você vai receber uma palavra de desígnio profético. No final do programa teremos um momento de oração e você vai ser tremendamente abençoado. Não se esqueça, renove a sua mente e experimente qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Deus que te abençoe. Fevereiro, enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é quem nos capacita para exercermos a nossa chamada. Quando nós estamos com sede, nós temos uma escolha a fazer: tomar água ou não. Você tem que decidir ser cheio do Espírito Santo. Toda quarta-feira de fevereiro aqui na IECG é um momento propício para que isso aconteça. Venha participar! Dia 24 de fevereiro é o dia do nosso último culto acústico da Juventude Relevante neste formato. E você não pode deixar de participar deste momento marcante, sábado, dia 24 de fevereiro, às 19 horas, aqui na IECG Centro. Dias 23 e 24, sexta e sábado, é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterruptas. Verifique o horário que o seu líder irá participar e não fique de fora. Quero ser como tu,
ter tuas marcas. Olhar como olhas, ser tua imagem e semelhança. Mansidão, compaixão e amar o outro como a mim. E o meu coração prostrado aos teus pés, molda-me, me faz andar conforme tu queres. Sou como barro em tuas mãos, me faz como tu. Quero ser como tu, quero ter tuas marcas. Olhar como olhas, ser tua imagem e semelhança. Mansidão, compaixão e amar o outro como a mim. E o meu coração prostrado aos teus pés, molda-me, me faz andar conforme tu queres. Sou como um barro em tuas mãos, me faz como tu. Renova-me, marca-me, faz-me segundo o teu querer. Eu quero andar em retidão, para o evangelho levar. Eu sou morada, o Senhor a minha habitação. Renova-me, marca-me, faz-me segundo o teu querer. Eu quero andar em retidão, para o evangelho levar. Eu sou morada, o Senhor a minha habitação. Renova-me, Senhor. Renova-me, marca-me, faz-me segundo o teu querer. Eu quero andar em retidão, para o evangelho levar. Eu sou morada, o Senhor a minha habitação. Shalom, eu quero apresentar a vocês alguns livros que Deus me deu a graça de escrever. Eu sei como é importante lermos e estudarmos a palavra de Deus, mas Deus também inspira homens para que a revelação que fora dada a estes homens seja compartilhada. Quando você se conecta a alguém que tem um entendimento, a revelação que esta pessoa tem, o entendimento que ela alcançou é transferido a você. Isso pode ser através de uma mensagem pregada ou uma mensagem lida através de um livro. E Deus me deu a graça de escrever 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas publiquei 4 livros. Dentre os livros que eu já publiquei, eu tenho em minhas mãos O Poder de uma Conexão.
Você pode se conectar a alguém. Na verdade, você pode até caminhar com alguém, congregar em uma igreja e mesmo assim não estar conectado a esta pessoa. É uma decisão pessoal se conectar a alguém. Você se conecta a uma pessoa ouvindo as mensagens desta pessoa, você se conecta a uma pessoa lendo os livros que esta pessoa escreveu e por esta conexão você pode ser ampliado e a unção que está sobre a pessoa que escreveu o livro, você pode receber daquela mesma unção. Eu quero compartilhar com vocês não apenas este livro, O Poder de uma Conexão, mas também o outro livro, Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. A sua alma é o seu jardim. O que você planta e o que você recebe. Você pode plantar sementes através de palavras, através de pensamentos e também você pode receber palavras que podem, como sementes, serem plantadas no seu jardim, que é a sua alma. Muitas pessoas têm vivido dias de angústia na sua alma, uma alma perturbada, uma alma angustiada, um lugar árido, mas o seu jardim, que é a sua alma, pode se tornar um lugar aprazível, deleitoso. E neste livro eu compartilho como você alcançar uma alma saudável. Também Deus me deu a graça de escrever este outro livro, A Luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. O que é a luz? A luz é a revelação. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecer a verdade é muito mais do que receber uma informação. Quando você lê alguma coisa, você está recebendo informação. Mas o desejo do meu coração não é apenas que você receba a informação através da leitura, mas a revelação que Deus deu a mim. A luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. Eu creio que esta palavra e esta mensagem, a mensagem deste livro, vai abençoar a sua vida e vai te ampliar em níveis de conquista e você vai entrar numa colheita sobrenatural. E por último, o livro Paz e Provisão. Aqui eu compartilho 7 passos, 7 princípios que vai conduzir você a uma vida plena, a uma vida abundante. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, no Éden não havia enfermidade e tampouco escassez de provisão. No Éden a paz era perfeita e ali não havia nenhum tipo de perturbação mental. E é isso que você pode viver. Eu creio que nós, em Cristo Jesus, podemos viver esta paz perfeita, esta provisão abundante. E através desses 7 princípios, você vai poder alcançar esta dimensão em Deus e viver plena paz e provisão plena. Deus que te abençoe com essas leituras, no nome de Jesus. Amém. E é muito bom estar aqui em Campo Grande, nessa reunião que acabou de terminar, uma reunião entre pastores. Isso é tão importante para nós. Há alguns anos já tenho estado aqui com o apóstolo Edmilson e nós sempre aprendemos, somos ampliados, essa é a palavra, né? Todo pastor, todo líder tem a sua chamada, tem a sua visão, mas quando nós nos permitimos ouvir, somos ampliados no entendimento, né? A conexão que temos com o apóstolo Edmilson nos levou a conhecer e expandir o nosso ministério, a nossa vida pessoal, a nossa vida ministerial, nos levou a conhecer tantas outras coisas. Por isso é tão importante a questão da conexão, a questão de entender que nós precisamos sempre estar abertos para ouvir, aprender e sermos ampliados. Bom, com relação à cobertura, eu vejo assim, há muito tempo atrás, a igreja, os pastores, os líderes achavam que precisavam de uma independência para viver a plenitude dos seus sonhos, a plenitude das suas conquistas, as visões que eles tinham de Deus. Mas de alguns anos para cá, da última década principalmente, eu tenho visto que não há como um pastor ter êxito se não tiver uma conexão, uma cobertura que lhe amplie, que lhe faça crescer, que lhe proteja. Por muitos anos esse termo cobertura era uma imposição, era algo que vinha das denominações, denominações, né? Daquilo que vinha por títulos, e isso aprisionava e limitava as pessoas, limitava os pastores.
Mas quando Deus trouxe esse novo entendimento, ampliou os pastores para entenderem que nós precisamos de uma cobertura, não para nos limitar, mas para nos fazer expandir. E é isso que nós temos vivido com o apóstolo Edmilson, com a sua visão, a sua liderança, a sua capacidade de compreender e expandir não somente a sua vida e a vida da igreja IECG, mas a vida dos ministérios, dos pastores que decidem estabelecer alianças e ampliar na conquista daquilo que Deus tem para as suas vidas. Ele tem sido um meio, um instrumento de Deus para nos fazer crescer, para nos fazer ampliar, conhecendo e ampliando não apenas a visão, mas a conquista e a realização. Então, se eu poderia dizer a qualquer pastor, né, não caminhe sozinho, né? Estabeleça conexões, estabeleça alguém para ser um canal de bênção na sua vida, porque isso vai trazer crescimento, edificação em todas as áreas, tanto na área ministerial, quanto na área pessoal e principalmente na área familiar. Esse evento ele se torna muito relevante na nossa vida, principalmente pelo nível de conhecimento e entendimento que a gente vai ter. E quando a gente se conecta a desejar, porque ninguém pode... talvez a ignorância seja aquilo que mais destrói as pessoas, ou que tem destruído as pessoas, o engano. E quando nós viemos a um evento desse, com certeza o nosso entendimento ele é totalmente ampliado. E através do conhecimento da verdade plena, da verdade revelada, nós mudamos a nossa atitude e com certeza isso traz a conquista e o êxito para a nossa cidade e para a nossa vida também. Eu principalmente posso dizer que nós fomos muito abençoados. A Cidrolândia, a igreja da qual eu lidero, ela foi muito abençoada desde que se conectou debaixo da cobertura do apóstolo Edmilson e da IECG. Sendo que hoje vocês são totalmente a inspiração, a maneira como nós fizemos essa conexão. Cidrolândia foi ampliada em todos os sentidos, né? Como nós crescemos como meta, como objetivo, como colheita, como conquista. Nós somos totalmente impactados, né? Tendo vocês como inspiração e a IECG. E cada vez mais nós, a partir daí desses 4, 5 anos de conexão, de cobertura, a nossa igreja foi abençoada, nós prosperamos em todos os sentidos, fomos ampliados em todos os sentidos e estamos crescendo e avançando por conta dessa conexão, por conta da instrução. Às vezes eu não estou muito tempo com o apóstolo, mas eu estou ouvindo as mensagens dele no podcast, eu estou lendo os livros dele, captando realmente essa unção que há sobre a vida dele e a IECG como ministério. Nós somos totalmente ampliados. Ninguém se move, né, sem aliança, né? Talvez seja a gente querer ir sozinho ou o isolamento ele acaba destruindo as pessoas, ou as pessoas morrem ali sozinhas. E essa aliança que nós temos, como eu vejo Campo Grande hoje com céus abertos, Cidrolândia ainda tem uma dificuldade sobre alianças, né? E nós temos aprendido muito com a aliança que há sobre Campo Grande. A gente vê as coisas fluindo, as coisas acontecendo. Isso só será possível através da aliança. E quando eu fiz essa aliança, trazendo esse entendimento para a Cidrolândia, a gente tem o desejo de estabelecer alianças com os pastores locais para que o céu se abra, né? E Cidrolândia precisa muito disso. E para mim tem sido muito importante ter essa aliança com o apóstolo Edmilson, com a IECG, com vocês. E isso tem mudado a nossa maneira de conduzir as coisas e de caminhar dentro do propósito que é a conquista da cidade. Eu acredito ser de fundamental importância para todos nós que compomos o reino, né? Que fazemos parte de ministérios, não apenas nós da IECG, mas todos aqueles que estão sob a cobertura do apóstolo. Eu acho que é um momento de revigorar mesmo as forças, né? E de você se fortalecer, né? Em Deus, estar afinado com o plano e o propósito, né? De Deus para as nossas vidas. E tendo o apóstolo como nosso mentor, eu acredito assim que
temos sido tremendamente abençoados nesses eventos, né? Traçando os planos para o ano, o nosso planejamento anual. Eu acho que isso é o que determina e nos permite avançar e conquistar aquilo que temos para conquistar. Então, eu creio que sempre que a gente tem metas, tem sonhos, tem projetos, é importante que você coloque isso no papel, até para que você possa realmente estar implementando exatamente aquilo que você traçou para o ano. Eu creio que é fundamental, e aqui num evento como esse você realmente é estimulado, é motivado e você cresce muito espiritualmente, a sua identidade ela é reavivada, né? O compromisso que você tem com Deus e com a sua chamada ministerial. Então eu acredito que o evento como esse ele só acrescenta, e acrescenta muito. Então é isso. A palavra de Deus diz, né, que aonde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu acredito sempre que quando pastores, né, líderes de ministérios, eles deixam o espírito da competição, da vaidade, né, do egoísmo e decidem caminhar junto na direção de um mesmo propósito, quem ganha com isso? O reino de Deus. Quem ganha com isso? Todos ganhamos, porque na verdade eu entendo como sendo algo que traz uma proposta de unidade realmente, como você colocou, mas acima de tudo um colaborando com o outro. Nós caminhando na mesma direção, com o mesmo propósito, e quando isso acontece, há um progresso, né? E como eu disse, todos nós ganhamos com isso, o reino de Deus ganha com isso, né? A sociedade ganha com isso. Então eu creio que não é caminharmos cada um remando para uma direção, mas quando a gente se une, cada um tem a sua personalidade, tem a sua essência, mas eu acho que a unidade realmente nesse aspecto faz uma diferença muito grande no reino de Deus na terra. Então eu acredito que é por aí, fundamental por esse motivo. Nós temos estabelecido este modelo e na verdade é um discipulado, e bom seria se a gente pudesse ter muito mais durante o ano, mas temos um propósito de termos um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. E já há 4 ou 5 anos que nós temos estabelecido no começo do ano esse tema, estabelecendo o propósito. Nós não temos como caminhar sem um planejamento, sem definirmos o que nós queremos, onde nós estamos e aonde nós queremos chegar, e também estabelecendo como chegar. Então essa reunião é uma reunião de discipulado, temos uma ministração, uma devocional, mas cada pastor da IECG me traz o planejamento para o ano, dizendo aonde está, aonde quer chegar e o que vai fazer para chegar. Então é um roteiro a seguir para que não caminhe de uma forma desorientada. Então há 4 ou 5 anos nós temos nos reunido no começo de cada ano, estabelecendo essas metas, esses alvos e objetivos. Os pastores de aliança, que são os pastores das igrejas aliançadas, eles vêm não porque eu os constranjo a vir, eles vêm numa espontaneidade para receber o que nós temos como igreja evangélica em Campo Grande. Eu entendo que cada igreja, cada ministério tem uma essência, e essa essência pode ser compartilhada. Cada igreja tem um manto profético, e hoje já tem se tornado visível. Nós, como igreja evangélica em Campo Grande, desfrutamos de uma unção e de uma palavra revelada, e estas pessoas, esses pastores, eles vêm estar conosco, não porque são obrigados a vir, mas eles vêm para beber, para receber um pouco daquilo que nós temos. E eu não tenho um número definido de igrejas na minha mente, mas são dezenas de igrejas. Nós tivemos hoje aqui conosco o apóstolo Ronaldo de São Paulo, o apóstolo André também, que são líderes de ministério. Tivemos Dourados, Corumbá, Ladário, Três Lagoas, Sonora, e são tantas as cidades. E o propósito do meu coração é estender as mãos e compartilhar com eles um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Eu digo que nós somos como rios que começam pequenos, os menores correm para os rios maiores e os maiores chegam no oceano. E todas as águas, elas estão interligadas. E a igreja também, para mim, é assim. Nós não temos como caminhar no isolamento, e Deus tem criado uma rede de igrejas aliançadas debaixo de um propósito, que é único e exclusivamente o estabelecimento do reino de Deus. Eu disse para os nossos pastores nesse discipulado
que nós não temos um reino pessoal. O nosso desejo, o propósito do nosso coração é que o reino de Deus seja estabelecido através da nossa vida e através da igreja que Deus tem nos estabelecido. Então este é o propósito, o desejo, e um tempo tão precioso, maravilhoso, e é um tempo muito pequeno, mas eu quero aproveitar aqui também para despertar, e foi falado a respeito disso, os discípulos e aquelas pessoas que estão em aliança conosco, para estarem presentes no Congresso Inspiração. Eu creio que será um tempo precioso, onde seremos ampliados, ministrados e a unção desatada sobre nós. Teremos conosco o apóstolo Fernando Guilhem, teremos conosco o pastor Luciano Subirá, teremos ministrações específicas para as nossas crianças na abertura, na sexta-feira já Tia Jô, e depois uma outra companhia ministrando no sábado. E no domingo o nosso Fruto Fiel, num lugar adequado e confortável para que as pessoas recebam 100% da essência daquilo que está sendo ministrado. Então estamos felizes por esse tempo aqui no CETOC e que todos possam desfrutar verdadeiramente de uma comunhão sadia. Fevereiro, enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é quem nos capacita para exercermos a nossa chamada. Quando nós estamos com sede, nós temos uma escolha a fazer: tomar água ou não. Você tem que decidir ser cheio do Espírito Santo. Toda quarta-feira de fevereiro aqui na IECG é um momento propício para que isso aconteça. Venha participar! Dia 24 de fevereiro é o dia do nosso último culto acústico da Juventude Relevante neste formato. E você não pode deixar de participar deste momento marcante, sábado, dia 24 de fevereiro, às 19 horas, aqui na IECG Centro. Dias 23 e 24, sexta e sábado, é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterruptas. Verifique o horário que o seu líder irá participar e não fique de fora. Yes! Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 43. Isaías 43. Versículo 26. Isaías 43, versículo 26. Estamos na semana profética. Já tenho falado, mas algumas pessoas ainda não estão entendendo. Hoje eu recebi uma mensagem de alguém que disse assim: apóstolo, não dá para repetir a oração profética, a semana profética no mês de março? Eu disse: vai ser fevereiro, vai ser março, vai ser abril, vai ser junho, vai ser julho, vai ser agosto, vai ser setembro. Toca aqui. Deus te abençoe, viu? Todos os meses. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender isso. Eu creio que essa convocação não é uma convocação meramente humana.
mas Deus quer mudar a nossa sorte. Buscar-me-eis e me achareis, a Bíblia diz, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqueles atos religiosos repetitivos não chega diante do trono de Deus. Ele diz: eu estou farto disso. E eu sei que você veio esta tarde não porque você foi obrigado a vir, mas você veio na disposição do seu coração para buscar a face do Senhor. Deus quer mudar não apenas a nossa história, mas a história da nossa cidade, da nossa nação, e através de nós alcançarmos as nações da terra. A semana profética vai ser uma semana de decretos proféticos, ativação profética. Subiremos a montanha mais alta dos decretos proféticos, para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa família, para abençoar o nosso vizinho, o nosso parente, aquelas pessoas que estão próximas a nós e as pessoas que estão distantes de nós. Toda a nossa cidade vai ser tomada pela glória do Senhor. Preste atenção, queridos, nada acontece na terra sem que antes Deus comunique aos seus servos, os profetas. Nós somos agentes para conectarmos o propósito de Deus na terra. Não tem uma outra forma de Deus agir na terra a não ser através da sua igreja, através do seu povo. Queridos, Deus ele vai se mover na terra através da sua igreja, através do seu povo. E nós estamos aqui para este propósito. E o próprio Deus ele diz no livro do profeta Isaías 43, versículo 26: faze-me lembrar. Deus se esquece de alguma coisa? Lógico que não. Deus não se esquece de nada, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Mas o próprio Deus está dizendo: tragam-me a memória. Trazer o que? A memória dEle, aquilo que Ele tem liberado a nós como promessa. Nós aprendemos e entendemos pelas Escrituras que as promessas de Deus não se cumprem em nós automaticamente. O apóstolo Paulo, ele orientou Timóteo. Timóteo era filho espiritual de Paulo, e Paulo, como um homem experiente, um apóstolo experiente, experimentado, ele impõe as mãos sobre a cabeça de Timóteo, e ele libera palavras proféticas, e diz: olha, combatas o bom combate pelas palavras que foram liberadas sobre ti, por elas combatas o bom combate. Guarda, vela pelas profecias, porque se você não velar e batalhar pelas profecias, as profecias não darão forma e não tomarão forma na sua vida. E é por isso que nós estamos aqui. Procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Isso é extraordinário. O próprio Deus nos autoriza a chegar diante dele e apresentar as nossas razões. Quais são as nossas razões? Se olharmos para nós mesmos, nós não temos razões, mas nós temos razões através da palavra, e a palavra nos dá base para apresentarmos essas razões. Quais são as razões? Aquilo que Ele tem liberado como promessas para a nossa vida. Há promessas que diz respeito à nossa família, sim. Há promessas que diz respeito à nossa descendência. Há promessas que diz respeito à nossa saúde física e emocional. Há promessas que diz respeito à nossa influência como igreja no território. Há promessas que diz respeito à provisão plena, à provisão completa, à prosperidade de Deus, à vida abundante se manifestando nas nossas vidas. Então nós temos muito a apresentar diante de Deus. E eu gostaria de destacar um outro texto com você, e lendo Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Projeta uma imagem para mim. Eu pedi uma imagem para colocar aqui, uma imagem para que você entenda. Olha isso. Isso dá para ampliar um pouquinho ou não? Não? Mas acho que dá para quase todo mundo ver. O que está lá atrás dificilmente vai conseguir ver, porque eu aqui de perto não consigo quase ver. Ali tem uma pintinha vermelha. Lá atrás enxerga ou não? Olha só. Em preto é o mundo árabe, e em vermelho é Israel. Aí de trás dá para ver onde está Israel? Quase não dá, né? Olha só, tudo isso em preto é o mundo árabe. Eles ocupam 99,6% do território. 0,4% é ocupado por Israel. Por que Israel se sustenta em meio a este mundo árabe, que na verdade gostaria que Israel não existisse? Por causa da palavra de Deus. Israel subsiste por causa da palavra de Deus.
e nós subsistimos por causa da palavra de Deus. É impossível remover Israel do mapa. Me lembro, um ex-presidente do Irã, o desejo dele era varrer Israel do mapa, eliminar Israel do mapa. E alguém disse: para que isso aconteça, tem que remover Deus do trono. É impossível, porque é Deus que fez. Diga: Deus que fez. Mas agora tente comigo. Por um tempo Israel perdeu o domínio sobre o seu território. Eles foram tirados do território, eles foram levados cativos. Mas Deus vai levantar alguém para profetizar o retorno. Deus sempre vai precisar de alguém para que o propósito dele se estabeleça na terra. Mas ele não é soberano? Lógico que ele é soberano, mas a Bíblia diz que Deus deu a terra ao filho do homem, ou aos filhos do homem. Deus deu a terra, o domínio, o governo ao homem. O homem transferiu a Satanás, mas Jesus traz de volta e entrega este domínio, este governo a quem? A igreja. Então eu e você somos os agentes nesses dias para que todo o desígnio, o propósito do Pai se cumpra na terra, começando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no contexto de igreja e em toda a terra. Observe comigo Ezequiel capítulo 36. Diz assim, versículo 1: Filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Imagina isso, parece loucura. O próprio Deus falando: filho do homem, profetiza aos montes de Israel e diz: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Quando Jesus ele fala à figueira, ele falou à figueira e diz: jamais alguém coma fruto de ti. A figueira ouviu e secou desde as raízes. Imagina. Então aquilo que nós falamos está sendo executado no mundo do Espírito. As nossas palavras, elas vão dando forma no mundo do Espírito. As nossas palavras não são palavras liberadas ao ar sem sentido, está construindo algo. Deus disse a Jeremias: eu coloco as minhas palavras na tua boca. Elas têm poder para construir, para edificar, também para destruir e para arruinar. Aquilo que você fala, e nós estamos unindo a nossa fé para construirmos, edificarmos avivamento, transformação, cura, libertação e o alcance de todas as nações, para chegarmos aos confins da terra. Profetiza aos montes de Israel. Quando nós olhamos para a nossa cidade, muitas vezes diante da situação em que se encontra, nessa época da chuva, muitos buracos, e muitas vezes nós liberamos palavras de maldição. Comece a profetizar e a declarar todas as ruas de Campo Grande recapeadas, não apenas com tapa-buracos e outras coisas mais. Isso vai acontecer. Será que isso é possível? Lógico que tem que ser assim. Profetiza aos montes de Israel e diz: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 2: assim diz o Senhor Deus: disse o inimigo contra vós: até as eternas alturas serão nossa herança. O inimigo que se levanta, ele zomba, escarnece, mas está chegando o fim do escárnio do inimigo contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua empresa, contra o seu trabalho. Quantos tomam posse, digam amém. Está chegando o final do escárnio, do opróbrio e da vergonha. O inimigo, eles zombavam, eles escarneciam do povo que estava cativo, mas é chegado o fim do cativeiro. Diga para o seu irmão: é chegado o fim do cativeiro. E por que é chegado o fim do cativeiro? Porque a igreja se levanta na ativação profética para liberar os decretos proféticos sobre a igreja. Diz mais, versículo 3: portanto profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que tornasseis herança do resto das nações, e andais arrastados por lábios paroleiros e pela infame do povo. Olha só, Deus vai arrancar as marcas da vergonha e do opróbrio que estão sobre a sua vida. Queridos, quando você deve para alguém, você não consegue pagar aquela pessoa, existe uma marca de opróbrio contra a sua vida. Isso não glorifica a Deus, pois isso vai ser arrancado pela sua expressão de fidelidade e honra diante de Deus. Isso vai ser eliminado da sua vida. O inimigo, ele zombava, ele escarnecia
da forma em que o povo de Deus estava vivendo, como eles estavam vivendo, distantes da sua própria terra. Quando nós nos distanciamos do propósito para o qual nós somos criados, o inimigo ele zomba, ele escarnece do próprio Deus, escarnece de nós, somos filhos de Deus, querendo escarnecer do próprio Deus. Deus deseja que você viva no centro, na plenitude do propósito para o qual você foi criado. E você foi criado para ter e viver uma vida plena, uma vida abundante. Agora tudo isso vai acontecer em resposta ao nosso mover. É Deus dizendo: filho do homem, profetiza. Filho do homem, fala. Libere os decretos proféticos. E diz mais, versículo 4: portanto ouvi ao monte de Israel a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às ravinas e aos vales, aos lugares desolados e solitários e às cidades desamparadas. Tudo estava como que uma assolação, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Versículo 8 diz: mas vós, ó monte de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, pois já estás prestes a vir. Eu estou convosco e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. Versículo 10, olha essa profecia: multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. Farei que sejais habitados como dantes, e farei o vosso estado melhor do que os vossos princípios. Diga glória a Deus. Os dias que estão diante de nós serão melhores dos dias que ficaram para trás. Amém? Diz mais: então sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 12: farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel, eles vos possuirão e sereis a sua herança, e nunca mais, diga nunca mais, o desfilhareis. O que isso quer dizer? Perder os filhos. Nós como igreja temos uma chamada sobre nós, de crescimento, de frutificação e de multiplicação. Essa é a chamada de Deus sobre as nossas vidas. E nós vamos crescer para a direita, para a esquerda, e a nossa tenda vai se alargar, e vamos firmar bem as nossas estacas, e nós transbordaremos a direita e a esquerda. É tempo de liberação de decretos proféticos. Efésios capítulo 1. Eu quero destacar aqui uma oração que o apóstolo Paulo fez. E por muitos anos nós oramos esta oração de joelhos. No começo da igreja, por muitas vezes, eu me ajoelhava e fazia esta oração pela igreja. Eu pude ver esta palavra e esta oração do apóstolo Paulo dando forma à igreja, o entendimento sendo ampliado, a revelação da palavra chegando aos nossos corações. E eu quero ler esse texto, depois nós vamos fazer esta oração, e você vai ser cheio do entendimento, da sabedoria e da revelação da palavra. Observe o texto, Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 15, diz assim, Efésios 1,15: pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Queridos, o apóstolo Paulo era um homem extremamente ocupado, muito atarefado. Ele não cuidava apenas de uma igreja, duas igrejas. Na verdade, ele cuidava de muitas igrejas. Naqueles dias não havia meios de transporte como nós temos hoje. Eles iam, na maioria das viagens, de navio. Era navio. Mas ele tinha um cuidado e um zelo. Ele trazia à memória a fé das pessoas, das igrejas nas quais ele havia passado, colocando fundamento. Ele não se esquecia. Ele dizia: eu não me esqueço de vocês, e eu oro por vocês. Como é importante nós aprendermos isso, a orar pela igreja. Nós pastores, eu sei que os pastores, eles oram pela igreja. Os pastores, eles oram pelos discípulos. Eu sei que os líderes de células estão ativados nisso. Mas nós vamos ampliar mais e mais o nosso entendimento a respeito desta oração, para que sejamos plenos no entendimento, os olhos do nosso entendimento iluminados. Atente para isso. Ele fala a respeito da oração: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações.
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha só o propósito, vos dê em seu conhecimento. Diga conhecimento. O que é o conhecimento? É você ter informação a respeito de alguma coisa. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, o que ele está dizendo é muito mais do que simplesmente você ter a informação, é você receber a revelação, e aí você se torna livre. E aqui fala a respeito do conhecimento. Você tem a informação, e ele diz mais: eu oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória e herança nos santos. Vamos voltar para o versículo 17. Vamos repetir o 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o quê? O espírito de sabedoria e de revelação. Diga sabedoria e revelação. A sabedoria é uma capacitação divina para discernir as coisas e agir prudentemente. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. A sabedoria você não adquire numa universidade, numa escola. A sabedoria vem da parte de Deus. O conhecimento você adquire numa escola, numa universidade, mas a sabedoria vem de Deus. E o apóstolo Paulo, ele está orando: olha, vocês têm o conhecimento, agora eu oro para que no conhecimento vocês recebam o espírito da sabedoria e da revelação. Vai ser descortinado os mistérios de Deus. Quando Deus quer se revelar a alguém, libertar alguém, Ele se revela à pessoa. Quando Deus quer levar você para uma nova dimensão, Ele se revela a você. Quando Deus se revela a você, na área em que Ele se revelar, aí você entra naquela dimensão. Abraão, Deus se revelou a ele como Jeová Jiré. Olha, o Deus da provisão. Foi uma revelação. Quando eles saíam do Egito, que chegaram nas águas de Mara, Deus se revela como Jeová Rafá, o Deus que cura. Então Deus vai se revelando. O Deus da provisão, Ele quer se revelar a você. Quando o Deus da provisão se revela a você, meu irmão, acabou escassez. Acabou. Deus, Ele quer se revelar a você, Ele quer se manifestar a você. E aqui o apóstolo Paulo, ele está orando pela igreja, para que eles recebessem a revelação, que os olhos do entendimento fossem iluminados, que eles basta de vivermos uma vida religiosa. A religiosidade nos escraviza e nos deixa vazios. Que o Senhor nos dê graça para entendermos isso, buscarmos a sua face de todo o nosso coração. Nós não estamos nessa tarde para cumprirmos um ritual religioso. Nós estamos aqui para buscarmos a face do nosso Deus com toda a intensidade do nosso coração. E Deus há de se revelar a nós e se manifestar a nós de uma forma poderosa, para nos libertar por completo. Shalom, a paz de Deus que excede o entendimento humano. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Quantas pessoas estão angustiadas, perturbadas das suas neuroses. Você não precisa viver assim. A minha oração é que este Deus se revele a você, e que a paz de Deus que excede todo entendimento humano venha guardar o seu coração e a sua mente, a sua alma, para todos, por todo sempre. Quando você recebe, diga um amém. Olha mais, versículo 19, versículo 18: oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza, olha só, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Diga suprema grandeza. Não é simplesmente a grandeza, é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse poder está disponível a nós, e que esse poder se manifeste nas nossas vidas e através das nossas vidas. Há uma liberação de poder nesta tarde, vindo sobre as nossas vidas, para quebrar cadeias, destruir fortalezas, as construções e ideias de um pensamento religioso. Meu irmão, rompa com o pacto da pobreza. Tem pessoas que fazem pacto de pobreza. A ignorância, tem coisas que a ignorância domina a alma das pessoas, e acha que é até bonito ser ignorante, mas é terrível ser ignorante. Deus
não se impressiona com a nossa carinha de santo, não. Algumas pessoas têm um olhar assim meio de piedade. Isso não impressiona a Deus. Deus está buscando o seu coração e quer uma entrega plena. Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a você. E há uma liberação de poder vindo sobre a sua vida, quebrando os grilhões e as cadeias. O poder, a suprema grandeza do poder. Olha a dimensão que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Depois de 3 dias, essa liberação vem sobre ele, e ele ressuscita dentre os mortos. Esse poder está sendo liberado sobre a sua vida, para ressuscitar os teus sonhos, trazer de volta a esperança, ativar a sua fé, para que você viva dias de milagres. Essa é a oração do apóstolo Paulo, e essa é a minha oração, e essa vai ser a nossa oração agora, para irmos chegando para o final. Então se coloque em pé. Você vai colocar as mãos sobre os seus olhos. Eu vou orar por você agora, eu vou orar por você. Assim como o apóstolo Paulo, ele ora pela igreja que estava em Éfeso. Eu quero orar por você. A minha oração, o meu clamor nesta hora, atente para isso. Fique conectado agora. Não se disperse. Por mais alguns minutos nós estaremos aqui, e você pode receber tudo aquilo que Deus tem para você. Volte-se para Deus, volte-se para o trono da graça. Se disponha a se render, a se entregar nesse clamor, para que você veja. Jesus perguntou para aquele cego: o que você quer? O que você quer? Qual foi a resposta? Ele diz: eu quero ver. Como que Jesus pergunta para um cego isso? Você quer ver? Então você vai ver. Você vai começar a compreender os mistérios de Deus. Coisas que você não entendia, que você não compreendia da palavra, você vai começar a entender, começar a compreender. Os mistérios de Deus serão revelados ao seu coração. Coloque as mãos sobre os seus olhos. O Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O que são as nossas fraquezas? As nossas incapacidades de mudar alguma coisa. E através da oração nós falamos com o Espírito Santo, nós falamos com Deus, e através de Jesus Cristo nós nos achegamos ao Pai. Eu quero orar por você, para que você receba o Espírito Santo, seja cheio da presença do Espírito Santo, e através do Espírito Santo você receba a sua cura, pelo entendimento, pela revelação da palavra que vai chegar ao seu coração. Vamos orar? Pai, te agradecemos e te bendizemos por mais um dia, pelo teu cuidado, Deus, manifestado a nós a cada manhã. Podemos ver as misericórdias do Senhor que se renovam sobre nós. Pai, eu coloco diante de Ti esta família que me assiste e que me ouve, clamando, Deus, por intervenções divinas. Quantas pessoas precisam ser alcançadas neste dia pela Sua graça, pelo Seu favor e pela Sua misericórdia. Todo espírito designado que traz perturbação dentro dos lares, contendas, dissensões, sejam vencidos pelo poder do nome de Jesus. Pai, atento para o coração do pai angustiado, dentro da sua necessidade. Deus, que venha a provisão plena. Deus, e que este lar seja tomado pela Tua presença. Eu chamo a bênção do Senhor sobre a nossa cidade. Eu chamo a bênção do Senhor sobre o Brasil. Profetizo salvação, libertação e cura nas nossas ruas. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus que abençoe você. Shalom. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see His kingdom come.